Olá, olá. Entrando aqui ao vivo. Olá, olá. Começando aqui ao vivo. Esperando a nossa convidada Neivia. Neivia. Deixa eu avisar aqui para ela entrar. Olá, Odília, Sávio, Bernardo, bem-vindos. Estamos aqui esperando a nossa super convidada. Oi, Fê, Chade, bem-vinda. Vamos começar aqui hoje, vamos falar de construção de autoridade, do Correia, doutora Tamini. Deixa eu ver se a Neivia tá com dificuldade de entrar, porque pelo que eu tô vendo ela ainda não entrou na live. Gil, minha sócia querida. Gil, tô achando que a Neivia tá com alguma dificuldade porque ela não entrou nem na live ainda. Você manda uma mensaginha para ela, eu tô mandando aqui também. Deixa eu ver se eu consigo mandar para ela aqui. Deixa eu tentar, tá, gente? Mandei uma mensaginha para ela entrar. Deixa eu mandar uns aviõezinhos aqui. E convidando as pessoas para a gente conversar hoje sobre o case da Neivia, que é um case muito, muito legal, muito bacana. Ah, Neivia entrou. Ah, entrou como justa causa também. Olá! Deu Olá! certo! Deu certíssimo! Bem-vinda, querida! Estou aqui mandando uns aviõezinhos para convidar algumas pessoas para a gente falar hoje sobre construção de autoridade. A Neiva, que é uma craque nesse assunto, vai ser um prazer te ouvir. Deixa eu convidar aqui algumas pessoas. Vamos aquecendo. Neiva, você estava fazendo live no LinkedIn quando eles testaram a ferramenta, não estava? Tá, eu comecei a fazer e aí depois eu dei um tempo porque começou uma overdose de live e aí eu comecei a achar que era contra os meus princípios ficar fazendo live, porque eu sou daquelas que acho que a gente tem que escolher a hora que a gente consome o conteúdo. Opa, que honra então que você está aqui com a gente hoje. Vocês sentiram a curadoria, né? Viram como isso aqui é muito especial. Que show! Você sabe que eu não Muito. faço ideia do que vocês estão enxergando aí, né? Estão enxergando o teto, tá certo. Vamos lá. Não, porque nós estamos te vendo, é. Não, porque eu tenho, bem aqui do lado eu tenho o teto, eu acho. Mas é porque eu botei a câmera mais apoiada no computador para ficar um ângulo bacana. Vamos lá. Esse dilema da câmera, das lives. É, Vamos lá, vamos começar então. vamos lá. Vamos falar. Bom, para quem não sabe, eu queria apresentar a Neivia. A Neivia foi executiva por muitos anos, né? Tem uma super trajetória de sucesso aí no mundo corporativo. Foi diretora de marketing e comunicação corporativa de empresas super relevantes, né, Neivia? GE, Johnson's, qual Goodyear, mais? Goodyear. Trabalhou Imperial, Natura. exatamente. E falar em Natura, a gente se conheceu na Natura há muitos anos, que eu já perdi a conta, mas tipo uns 20. Não, é mais, viu, Suzana?
Posso contar? Você sabe que eu não tenho problema com tempo nem com idade, né? A gente se Nenhum! conheceu em 1998. Uia! 98, Jesus, 22 anos. 20, vai fazer 22 anos em outubro. Gente, eu E vou a gente contar tá uma história. igualzinho. A Suzana foi mentora de um trote horroroso que eu passei na Natura. Ai, Ela meu me Deus. fez, ela me fez dançar de odalisca na frente do Pedro Passos, o presidente da Natura. Neiva, eu tinha esquecido de. Você lembra disso? Eu tinha esquecido, porque agora eu esqueço tudo, né? Se eu tinha vergonha, naquele exato momento eu deixei de ter vergonha de qualquer coisa na vida. Vergonha. É, você sempre foi conhecida por ser tímida, inclusive. Super tímida. Nada extrovertida essa pessoa, nada. É. Bom, a gente se conheceu então em 1998, trabalhamos juntas na comunicação da Natura, né? Somos amigas desde essa época, compartilhamos muitas confidências, risadas, trabalhos, projetos. Cada uma foi seguindo a sua vida profissional. E aí, o que foi acontecendo, né? Eu estou falando o meu olhar, né, para a Nívia. Nívia foi fazer uma carreira de sucesso no mundo corporativo. E eis que um dia ela sai da última empresa para a qual ela trabalhou, que foi a Johnson's, e ela começa a postar no LinkedIn seus pensamentos, né, aquilo que ela acredita, seus valores, cria uma hashtag, tudo isso a gente vai contar em detalhes aqui. E um dia, sei lá quanto tempo, pouquinho tempo depois, quando eu vejo Neivia virou uma influencer, né? Virou uma super autoridade. Devia ter um ano e pouco que a gente não se falava. Eu e a Gil começando a Betafly, olhando aquele movimento e a Neivia com 5 mil seguidores, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25, 30 mil, super autoridade no LinkedIn. O que nós pensamos? Ela contratou uma agência. Ela deve ter contratado um designer, deve ter contratado alguém para fazer esses posts, deve ter alguém turbinando esses posts, montando uma estratégia, né? E chamamos a Neiva para almoçar. Vem cá, conta pra gente o que é que você está fazendo, né? Como é que você conseguiu chegar nesse reconhecimento? E aí a Neiva nos contou o que ela vai compartilhar com vocês aqui hoje, que é essa super história, de que ela não contratou absolutamente ninguém. Ela estava fazendo ela mesma, baseada naquilo que ela acredita. De lá para cá, ela devia ter uns 30 mil naquela época já. Hoje eu já nem sei mais quantos mil ela tem. 57. E é uma história que então a gente queria compartilhar com vocês, porque é uma super história de sucesso e que representa muito o que a gente na Betafly acredita, que é construir autoridade com autenticidade, que é o nome que a gente deu à nossa live. Construir autoridade sendo quem você é, falando aquilo que você acredita, e naturalmente você vai atrair as pessoas que pensam como você ou que admiram aquilo que você pensa, e você vai repelir aquelas pessoas que não pensam como você, né? Muitas pessoas se enganam achando, né, Neiva, que elas têm que agradar todo mundo, que elas têm que falar uma língua meio que, né? E muitas vezes eu vi a Neiva entrando em embates no LinkedIn com pessoas agredindo, e não é pouco, os conteúdos que ela postava, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu já falei demais para quem vai entrevistar uma convidada, né? Eu só queria fazer aqui uma rápida apresentação de Neivia por Suzana, né? Além de ser uma pessoa que eu amo, queridíssima, amiga de tantos anos, uma profissional que eu admiro muito e que está aqui generosamente compartilhando, né, a sua história, seus aprendizados, né? Tudo aquilo que a gente sempre fala, né? Vamos aprender com a história das outras pessoas, né? Então, Neivia, começa contando pra gente como é que foi aquela história como é que começou esse teu movimento no LinkedIn e a primeira hashtag que você criou? Vamos lá. Bom, acho que vale a pena ir um pouquinho para trás, Su. Depois que a gente trabalhou na Natura,
Eu saí, né, quando a Luísa nasceu e eu fiquei 4 anos fora. Isso foi 2004. Quando eu voltei para o mundo corporativo era 2008 e eu descobri que eu tinha virado um dinossauro, que eu tinha saído de um mundo analógico e tinha voltado para o mundo digital no breve intervalo de 4 anos. Isso foi 2008 e eu realmente não entendia o que tinha acontecido. Eu brinco que o Facebook nasceu entre a Luísa e a Júlia, né? A Luísa nasceu em 2003, o Facebook em 2004 e a Júlia em 2005. Então, quando eu estava investindo na minha carreira de mãe, Literalmente. o mundo estava virando do avesso e se tornando digital. E aí, a única certeza que eu tinha era que eu precisava me reinventar quando eu voltei para o mundo corporativo. E eu comecei a fazer on the job, né? Comecei a testar trabalhando, que era a alternativa que eu tinha. Em 2010, eu fiquei em transição de carreira entre Skincare e OGE e eu resolvi investir o ano para aprender, para conhecer pessoas, para fazer troca, para entender como funcionava o mundo. E aí, fui para a GE, implementei o trabalho de transformação digital da GE, de toda a comunicação digital da GE. Quando foi em aí fui para a Goodyear, né? Saí da GE, fui para a Goodyear. E em 2000, de 2014 para 2015, quando eu estava na Goodyear, as meninas começaram a reclamar muito de mim, dizendo que eu estava muito virtual. E eu fiz uma única promessa naquele ano novo, que era que no ano de 2015 eu ia encontrar pelo menos uma pessoa presencialmente todos os dias do ano para tomar um café, para almoçar. E aí eu falei, vou testar isso. Vamos ver como que acontece isso. Criei uma hashtag chamada Amigo do Dia e eu encontrava e criei regras. Eu acho que uma das coisas mais essenciais naquela conversa que a gente teve lá atrás, eu, você e a Ju, é que tem que ter um projeto editorial básico e tem que ter regra. E você tem que cumprir a regra. E eu encontrava as pessoas entre 7 da manhã e 7 da noite. E eu ficava com aquela pessoa e eu estava a serviço daquela pessoa. Eu ouvia as histórias daquela pessoa, eu estava inteiramente no presente, focada naquela pessoa, na história dela e como que eu poderia ajudá-la. E terminava o encontro, eu tirava uma foto de perfil e postava no Facebook. Eu nem tinha Instagram na época, eu acho. Postava no Facebook com a hashtag Amigo do Dia. Se fosse menina, era amiga do dia. Se fosse em inglês, era friend of the day. Se fosse em espanhol... E aí eu tive hashtag em todas as línguas, até em hindu. Porque eu estava na época e eu viajava muito para fora do país. E um dia eu fiz uma reunião com o chefe de tecnologia da Goodyear lá nos Estados Unidos, que era hindu, e ele me ensinou como é que escrevia Amigo do Dia em hindu, né? Sensacional. Resultado. Naquele ano, eu tive 515 amigos do dia, únicos e exclusivos. E como é que é isso? 515. 515 no ano de 365 dias, né? Ou seja, pois é. Porque tinha dias que eu encontrava mais de uma pessoa, né? Não sei se vocês perceberam o que ela falou. Ela falou um amigo por dia. Nós estamos falando de sábado, domingo, feriado, durante um ano inteiro. 365. Eu já parei para pensar nisso. Eu falei, pera, eu acho que eu chegaria nos 70, 80 e depois eu ia ter que começar, né? Talvez a procurar algumas outras pessoas que eu não tivesse tanta proximidade. E ela fez 515 únicos e exclusivos. Por que eu digo isso? Porque uma das regras era, tinha que ser todo dia, tinha que ser pelo menos uma pessoa por dia, e aquela pessoa não podia se repetir na hashtag na foto. Eu podia encontrar você todos os 365 dias do ano, mas você só tinha direito a uma foto ao longo do ano. Por isso eram únicos e exclusivos. Então eu encontrei muito mais gente, repetidamente, mas amigos exclusivos foram 515. E aí todo mundo me pergunta, como você conseguiu? Eu falo, gente, você não toma café todo dia? Você não almoça todo dia? Muito provavelmente você almoça todos os dias com as mesmas pessoas, conversa as mesmas coisas, não tem diversidade nenhuma na sua vida. Então, o meu primeiro teste foi esse, que eu falo que eu testo tudo em mim, né, para ver a mentalidade mesmo de startup, para ver o que funciona e o que não funciona.
O que eu não esperava era que as pessoas começassem a implorar para ser amigo do dia. Exato. Tinha lista de espera. Comecei a receber mensagem das pessoas dizendo: quando que eu vou ser amigo do dia? Tinha gente que vinha para São Paulo, gente que morava fora do país e dizia assim: eu quero ser amigo do dia, vou estar em São Paulo tal semana, será que eu consigo? E aí, para esses, eu abria a exceção de jantar, né? Eventualmente, porque lembra que eu falei que era das 7 às 7. Das 7, Porque 7 da noite eu venho para casa e a minha prioridade é a minha família. Né? Não tô nessa vibe de happy hour, de jantar, não. Das 7 da manhã às 7 da noite, você conta comigo. Depois acaba a bateria. E aí, para essas pessoas que moravam fora, eu abria exceção e eu saía para jantar. Né? Para amigos muito queridos, eu saía para jantar, para ser amigo do dia. E foi muito divertido. Aí, quando eu provei a minha tese, eu falei, agora eu vou acabar com a tese que é possível? A tese que era possível, né? Engajar e as pessoas se reconhecerem e gerar esse networking de fato. Falei, agora eu vou acabar com essa história de amigo do dia. Ninguém deixou eu acabar. Não, de jeito nenhum. Você tem que escrever um livro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu falei, gente, era só um projetozinho modesto, nem pouco ambicioso, era só para ver se dava certo mesmo. Bom, aí eu comecei no ano seguinte, 2016, eu comecei a incrementar o amigo do dia. E eu comecei a escrever a história daquela pessoa, porque eu não botava o nome da pessoa, né? Só que aquilo foi ficando muito, muito denso para mim, porque eu sou aquela que quero influenciar e quero encantar as pessoas, então eu queria contar a minha história com aquela pessoa. Você recebeu um post desse, você sabe como era o post. Exato. Mas começou a ficar, eu falei, gente, eu não vou dar conta, eu vou ter que investir muito tempo. Aí eu resolvi que os posts personalizados com histórias são só nos aniversários das pessoas. Teve isso? Faço. Mas agora eu tô fazendo de vez em quando, né? Não tô fazendo sempre, não. E a história do livro, um dia eu ainda vou fazer, mas eu criei uma página aqui no Insta, chamada Amigos do Dia, e eu posto quando eu encontro alguém e bato papo, alguém que eu de fato fico focada na pessoa. Não tem mais uma obrigatoriedade de ser todo dia, mas eu posto e as pessoas ficam maravilhadas por serem amigas do dia. É muito divertido isso. Então, meu primeiro teste foi com o amigo do dia. Eu falei, bom, funciona, dá para fazer de uma maneira super básica, sem nenhuma firula, no modo mesmo de beta. E vamos embora, vamos aprender como é que as coisas funcionam. Então, esse foi o primeiro projeto. O segundo, que é o que você conheceu depois, é o Onde Estão as Mulheres, que acabou virando um movimento, né? Mas o Onde Estão as Mulheres também era uma coisa absolutamente despretensiosa. Foi 2016, final de 2016, outubro de 2016, eu estava na Johnson & Johnson e eu estava muito incomodada. Para onde eu me virasse só tinha homem branco, e tudo, TV, programa de TV, entrevista no jornal, programação de evento, governo, alta liderança das empresas, conselho das empresas. Para onde eu me virasse só via imagem de homem. Aí eu falei, gente, não é possível, nós somos 52% da população brasileira, onde estão as mulheres, né? E aí eu falei, quer saber? Vou transformar isso em alguma coisa, botar essa minha inquietação para fora. E criei a hashtag Onde Estão as Mulheres. O que eu tinha na mão? A minha tese é, faça o que você pode com o que você tem onde você está. O que eu tinha na mão? Um celular que tira foto. Vou tirar foto de tudo que eu encontrar onde só tenha homem. Projeto editorial básico. Vou postar pelo menos uma vez por dia nas minhas redes sociais a foto com a hashtag Onde Estão as Mulheres. Só isso. E aqui, gente, acho que aqui vale uma coisa, né, que é um dos maiores aprendizados, eu acho que a gente tira do case da Nívia. Vocês viram como ela foi assertiva em falar projeto editorial básico e frequência, né? Não foi isso que você falou, mas assim, regras e não quebre as regras, né?
Tem uma coisa da frequência que a gente sempre fala da comunicação, que é assim. Muita gente às vezes fala com a gente, ah, mas eu já comuniquei, mas ninguém se lembra, ninguém viu. Lógico que ninguém viu, porque você comunica um dia, um em cada 1000 vão ver o que você comunicou. Mas você comunica a mesma coisa no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, você começa a ser reconhecido por aquilo. Diferente de quem comunica uma coisa um dia, outra coisa outro dia, outra coisa outro dia, e aí ninguém sabe exatamente do que essa pessoa está falando. Sim. Então, o amigo do dia gerava ciúme. As pessoas queriam, mas ela foi antes de mim. Eu ainda não fui. Era isso mesmo. Era uma coisa. E era um conteúdo super assim, leve, né? Mas ao mesmo tempo, né, quando a Neiva começou a colocar conteúdo, né, como ela conheceu aquela pessoa, a história daquela pessoa, ela começou, muito antes das pessoas falarem nessa coisa de conteúdo, a trazer um pouco mais da história dela e da vivência para as redes sociais de um jeito muito autêntico. É uma história que ela efetivamente viveu. Então, quando ela postou comigo, ela contou que nós engravidamos quase juntas, nossas filhas tinham o mesmo nome, né? Nós temos 2 Júlias. Então ela contou algo que só era da nossa história, não foi uma coisa inventada e não foi uma apresentação corporativa. Suzana é uma executiva da comunicação. Não, era humano, era real aquilo. Foi algo que a gente tinha efetivamente vivido. E é isso que conecta as pessoas. Então, entrando no Onde Estão as Mulheres, até para contextualizar um pouco, né? Porque eu acho que nem todo mundo acompanhou a hashtag. A Neiva tirava fotos de, por exemplo, Seminário de Economia do Valor Econômico, Perspectivas e Tendências para o ano. Aí estava lá, fulano, fulano, fulano e fulano. Painel da exame sobre tecnologia e fulano, 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 que é as bolinhas, né, das carinhas. Eu lembro que até uma vez eu perguntei para a Neiva, eu falei, Neiva, como é que você está fazendo essa curadoria, né? Não sei se você lembra disso, mas você me falou assim, ué, mas é muito fácil só abrir o jornal. Nos tempos de hoje é muito fácil. Olha todas as lives de CEOs. Eu criei um PowerPoint, cada dia eu vou postar um. Só tem homem. É inacreditável, inacreditável. Mas eu acho, sinceramente, que este movimento que você criou contribuiu em muito para hoje a gente ter mais mulheres no valor econômico e principalmente no valor. Na exame a gente também vê, mas o exame é mais periódica, né? O valor é diário, né? Você estava todo dia ali, você abria, via um homem e via um homem na bolinha ali do destaque de cima. Aí você abria a terceira, quarta página, tinha um homem, tinha um homem, tinha um homem. E hoje a gente vê uma representatividade bem maior e eu acho que foi muito graças ao seu movimento. Mas, continuando, conta pra gente. Aí você começou Aí eu comecei a fazer o Onde Estão as Mulheres, achando que depois de um mês eu não ia ter conteúdo mais. E aí aquela coisa, né? Você vai pela sua intuição, atira onde você enxerga e atinge o que você não enxerga. Qual foi a minha surpresa quando eu descobri que tinha um monte de gente incomodada com a questão, com a total falta de representatividade feminina em todas as esferas da sociedade, mas que não tinha coragem de fazer, né? Pois é. Aí as pessoas começaram a me escrever no privado, me mandando imagens e pedindo para eu postar, dizendo, você posta para mim? E eu era muito curioso que dizia assim, você pode usar a sua hashtag e postar para mim? Eu dizia, gente, a hashtag não é minha, eu criei a hashtag para todo mundo usar. Não, mas eu não tenho coragem porque eu tenho medo de ser retaliada, eu tenho medo de ser demitida, eu tenho medo de ser prejudicada. Você posta para mim? Aí eu comecei a postar, né? Criei uma teia de colaboradores, de curadores no Brasil inteiro. Eu brinco que hoje eu tenho um curador em Portugal, na América Latina inteira, porque quem fala espanhol consegue entender, eu só posto em português. No Brasil inteiro, as pessoas começaram a me mandar, porque elas ficavam muito incomodadas, mas não tinham coragem de postar. E isso virou um grande movimento. E eu comecei também a ser muito retaliada. Eu não dizia uma palavra, eu não emitia um juízo de valor, eu só apontava o dedo todo dia, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui.
comecei a ser escorraçada nas redes com uma violência, e a minha rede prioritária para esses movimentos é o LinkedIn, que é onde a conversa acontece. Eu tenho página aqui no Instagram, tem uma página onde estão as mulheres, uma página aqui estão as mulheres, uma página Justa Causa, a gente vai já falar desses dois, mas não engaja. No Facebook também não engaja, no Twitter também não engaja, no LinkedIn engaja. E a minha surpresa era como é que as pessoas podem ser tão violentas, tão truculentas num ambiente corporativo, né? Mas assim, era de acabar comigo, gente que nunca me viu, não sabia nem o que eu fazia, mas me julgava, me condenava e me escorraçava de uma maneira inacreditavelmente violenta. Então, e com argumentos surreais, né? Eu Argumentos lembro de um surreais. que escreveu assim, tinha um fórum lá, sei lá, de engenharia, e a Neve postou lá onde estão as mulheres, e ele mandou assim, você não está entendendo, isso aqui é um fórum técnico. Eu lembro disso. Ah, tá! Então mulher não pode entrar em fórum técnico. Não, tem que ficar em casa cozinhando, né? E aí não vou nem falar as barbaridades que ele falou, mas enfim. É isso que você falou, era uma violência, né? De você de perceber que você está mexendo com um assunto que as pessoas não estavam nem se dando conta, né? Algumas nem se dão conta. Sim. E aí, o curioso foi, quando eu comecei a ser muito atacada, eu disse, bom, eu preciso me ressignificar aqui, me reconfigurar para ter resiliência para aguentar isso. Por quê? Porque eu tinha decidido que trabalhar para transformar o mundo num lugar melhor, mais justo e inclusivo para a geração das minhas filhas era o meu propósito, né? Então, eu não ia desistir. E por que eu descobri isso? Porque quando eu fui para a Goodyear, em 2014, eu descobri que eu era a primeira mulher a assumir uma posição de diretoria na Goodyear América Latina em 99 anos. E foi quando eu descobri que tinha alguma coisa muito errada. Até então eu tinha vivido, como eu sempre falo, um estado de normalidade, entre aspas, e inconsciência. Que a gente cresce achando, vendo esse mundo e achando que é normal não ter mulher, né? Então, gente, tá tudo certo. Se vocês não tinham consciência até agora, passem a ter e ajam. Essa é só. Se eu fiquei 40 e tantos anos inconsciente, tá tudo certo. Mas aí eu entendi também que era muito, muito chato você ficar só apontando o copo meio vazio, né? E só mostrando o problema. Aí eu resolvi criar o contraponto, que era o Aqui Estão as Mulheres. Falei, se somos 52% da população, se somos maioria nas faculdades, se entramos em igual número nas empresas, onde a gente está? Vamos evidenciar onde nós estamos, porque nós estamos em todos os lugares, nós só não somos visíveis. E aí aconteceu algo muito curioso. Eu comecei a fazer a mesma curadoria e onde eu encontrava uma mulher protagonizando uma história de sucesso, eu tirava a foto e postava a mesma coisa, um post por dia com uma foto e a hashtag Aqui Estão as Mulheres. E aí eu entendi por que é tão necessário falar de sororidade. E o que é sororidade, gente? É essa grande rede de irmandade, mulheres apoiando mulheres. Quando uma mulher vence, todas as mulheres vencem, né? A gente desaprender o que nós fomos educadas a aprender, que a gente precisa competir entre a gente pela atenção de um homem ou por o que quer que seja. Curioso, Su, que hoje a Luísa, muito cedo, eu falei, filha, por que você foi dormir tão tarde ontem? Mãe, você não vai acreditar. Eu estava até 1h30 da manhã discutindo sobre sororidade e feminismo no Twitter. Essa é a minha filha de 16 anos. Hashtag orgulho. Então tudo bem dormir tarde. Mas aí, por que a gente precisa tanto falar disso? Porque quando eu comecei a postar o Aqui Estão as mulheres começaram a ficar muito desconfiadas de mim. E começaram a me escrever perguntando por que eu tinha feito aquele post. Eu disse, gente, porque você está protagonizando uma história de sucesso e o seu sucesso é o sucesso de todas as mulheres precisam de representatividade. Porque aí no Aqui Estão as Mulheres, o que eu faço? Eu posto
a foto com a hashtag Aqui Estão as Mulheres, e quando eu tenho alguma possibilidade de marcar a pessoa no post, quando ela está na minha rede de alguma maneira, eu coloco fulana de tal nos representa. Então, a primeira fase do Aqui Estão as Mulheres foi essa de muita desconfiança. Depois ela migrou para uma fase de quase um selo de qualidade. É muito divertido isso. Esse movimento é sensacional, porque assim, começando pela questão dos haters, né? Vamos voltar nele ali um pouco. A Flávia está perguntando, a própria mulher citada ficava desconfiada? Sim, Flá! A pessoa achava que ou ela queria, né, que a Neiva queria dinheiro, Isso. ou que ela estava, sabe, enfim, com algum interesse por trás daquela menção ao sucesso de outra mulher. E aí você, ó, tipo síndrome do impostor, um pouco síndrome do impostor, né, Neiva? E um pouco, às vezes, achar que isso poderia ser, por exemplo, prêmio pago, que fosse acontecer em algum momento. Algo que não fosse real, algo que fosse fake, tivesse algum interesse comercial por trás. O que eu acho incrível desse processo é, primeiro, a questão dos haters, né? A Gil falou agora há pouco aqui que você estava falando, né, e eu não quis te interromper, mas quanta gente me fala, eu queria me expor em redes sociais, eu não tenho coragem, e são pessoas falando coisas muito mais light do que você está falando. Às vezes a pessoa só tem um conteúdo, eu só quero falar do meu, e eu não tenho coragem, eu falo, mas coragem exatamente por que está te faltando? Abre a câmera e grava. Não tem coragem de gravar? Começa a escrever, coloca o que você pensa. Até porque eu estava falando com uma amiga minha que está começando a se expor agora. Falei, posta, porque ninguém vai ver mesmo. Porque até você ganhar relevância, minha amiga. E aí você vai treinando, você vai exercitando essa coisa. Então, que dirá um conteúdo que mexe com o status quo, né? Um conteúdo como esse que você trouxe que desafia as pessoas a repensarem. Então, de fato, uma das coisas que eu acho mais lindas no processo todo de construção de autoridade da Neiva é como ele começou com uma hashtag fofa, né? O amigo do dia, uma coisa carinhosa, amorosa, de relacional, migrou para um processo mais reflexivo e depois migrou para um processo de sororidade e de apoio às mulheres que de fato estão fazendo diferença. Tudo isso, o quê? Foi um plano editorial que a Neiva articulou há 5 anos atrás e imaginou esse ano vai ser essa hashtag. Claro que não! Tudo isso foi a Neiva sendo autêntica. Foi a Neiva botando para fora. O que ela falou agora? Quem está com a gente na live desde o começo deve ter percebido. Ela falou, eu sentia que eu deveria, eu estava incomodada e eu queria falar. Aí eu senti vontade, é a autenticidade, é o sentimento, é o ser humano emergindo, não é um plano miraculosamente pensado, né? Tem uma responsabilidade? Tem regras? Tem frequência? Tem uma linha de pensamento que ela se mantém nessa linha? Tem, mas tem um ser humano autêntico, né? Ali por detrás. Tem intuição. Diga, você... Tem intuição. Exatamente. Palavrinha tem que... total né? a gente muitas vezes não quer seguir a intuição da gente, né? O meu processo foi absolutamente intuitivo. Eu fui testando e o que foi dando certo eu fui fazendo e o que foi dando errado eu desconsiderei, gente. É testar, é ter coragem. Você falou a palavra-chave, é ter coragem. E de fato, eu descobri que eu era corajosa depois de muito tempo. Porque, assim, a gente já sabia. Todo mundo fala, nossa, você tem muita coragem. Eu falo, tem mesmo. É que coragem vem de coração, gente. A origem da palavra coragem é de coração. Então, se joga. Vai lá e faz. O que pode dar errado? Exato. O que é que pode dar errado? Vamos pensar nas maiores agressões que a Neiva recebeu. Eram e-mails mal criados de machos mal resolvidos. O que você pode fazer? Você vai se definir pelo outro? Eu adoro uma frase, né, que diz o seguinte:
Você tem que ter um eixo, Neívia, seu vídeo Oi. tá ouvindo, né? Que seu vídeo está travando. Você tem que ter um eixo que não é nem se deixar abalar demais pelas críticas. Claro que você ouve, você reflete, você aprende com aquilo, e algumas outras você desconsidera. E nem se deixar inflar demais com os elogios. Mantenha-se no seu eixo, porque você vai ter altos e baixos, né? Agora, é o seu eixo que te mantém. Perdemos a Neívia. Neívia, dê voz à sua intuição, honrando o seu feminino, o feminino de transpotência. Obrigada, Rô. Exatamente, essa mulher é pura potência feminina. Eu tenho criado semanas temáticas. Vivian, a semana temática é show. O que a gente sempre sugere é que você tenha uma linha de amarração entre elas, porque você não sustenta o conteúdo numa semana, né? Então, se você vai fazendo temas que vão contando uma história, isso tem uma força tremenda. Depois eu quero saber o que é, eu quero que você me conte, tá? A gente conversa. Júlia, Brandão, você... eu te pedi para ajuda para a Neívia voltar. Voltou. Neívia? E ela tá entrando e saindo. Será que ela precisa de ajuda? Neívia? Não, tá mudo. Tá mudo. Agora virou a câmera. O que é sustentar conteúdo? Obrigada, Flávia. O que eu quero dizer é o seguinte: se você faz semanas temáticas, como que a Vivian está dizendo, é importante você ter uma linha editorial que amarre todos esses conteúdos. Então, eu vou falar de marca pessoal. Dentro de marca pessoal, eu vou falar de conteúdo. Não, ficou sem som. Eu vou falar de produção de conteúdo. Então, eu posso, numa semana, falar sobre autenticidade, fazer a semana da autenticidade. Desculpa, gente, é só que eu estou tentando ver se eu ajudo a Neívia aqui. Tem alguém ouvindo a Neívia? Porque eu não ouço. Vocês ouvem? Só me dá um feedback aqui nos comentários. Vocês estão ouvindo a Neívia ou tá sem som para vocês também? Alô, alô? Tem alguém ouvindo a Neívia ou tá sem som? Gente, só dá um feedback aqui nos comentários, por favor. Não, né? Não. Tá. Vocês me ouvem, claro, porque senão não estavam respondendo a pergunta, certo? Neívia quer sair, entrar de novo? Tá. Tá falando para você sair e voltar. Isso. Enquanto isso, continuar respondendo a Flávia. É importante você seguir uma linha editorial. Não é falar do mesmo assunto, mas é falar de assuntos complementares debaixo de um guarda-chuva de um tema só. Para você... Deixa eu aceitar a Neve aqui. Para você construir uma autoridade no tema. Então, se numa semana você fala de expansão de consciência, na outra semana você fala novas tecnologias impactando o mercado de trabalho. Oiê, fala alguma coisa. Voltei, ouvindo? Welcome back. Welcome back. Estávamos aqui comentando da questão da Vivian, a Estela, que comentou de semanas temáticas, e eu estava falando da importância de você amarrar isso debaixo de uma linha editorial, que as semanas temáticas componham, né, um pensamento, né, componham uma que a gente chama de uma avenida de conteúdo, para você ser reconhecido por aquele, vamos chamar assim, tema central, né? Um grande tema que amarra tudo. Porque se você fala de uma coisa, de outra coisa, de outra coisa, acaba que as pessoas não sabem exatamente para que elas podem contar com você, né? Que é a questão do servir, que a gente fala que está em toda a marca pessoal, né? Quando você o que você está fazendo quando está criando essas hashtags? Você está prestando um serviço para as pessoas, né? Quando você está ouvindo as pessoas no Amigo do Dia, tudo isso é o servir, né? Neívia está sumindo de novo. Tá mesmo? Será que Neívia, você quer tentar tirar o Wi-Fi? Não sei se você está no Wi-Fi e ficar no 4G.
Deixa eu desconectar a Neiva aqui. Júlia, Brandão, por favor, manda uma mensagem para a Neiva. Oi, voltou. Voltou. Neiva, fala oi. Oi. Voz. Não, gente, desconectou mesmo. Acho que o som da Neiva caiu de novo, sim, tá instável. A gente está vivendo um congestionamento de lives, né, gente? Assim, uma coisa de louco. Todo mundo fazendo live ao mesmo tempo, todo mundo entrando na internet, fazendo home office. A internet aqui realmente não tá dando conta. E aí, Voltei! Eva! Tá difícil aqui, viu? Tirei do Wi-Fi para ver se o 4G tá melhor aqui. Tá melhor mesmo. Eu também tirei do Wi-Fi. Neivia, eu queria te Oi. pedir para pegar esse gancho do que você estava me falando, da coragem, e contar para a gente um pouco dos seus 3 Cs. Curiosamente, né, tanto na fala da Neivia quanto na nossa metodologia na Betafly, a gente fala de 3 Cs, né? Só que nós falamos de 3, ela fala de outros 3 e eles são absolutamente complementares, então haja C. Então, eu vou pedir para a Nívia contar para vocês. Se der tempo, eu conto dos nossos, senão a gente faz uma outra conversa depois. Pode ser? Claro, vamos lá. Aliás, eu falo, eu já evoluí, né, Su? Eu tenho 10, vamos lá. Vamos ver se os 10! 3, Estou atrasada. vamos ver se os 3 Cs que eu comecei te contando ainda são os mesmos. Eu falava de coragem, de coerência e consistência, é isso? Coragem, conteúdo e candura. Ah, tá. Esses são os primeiros. Então vamos lá. Hoje eu vou contar todos os 10, é mais fácil. Boa, Vamos lá. boa. Eu falo que a gente tem que ter consciência, é a primeira coisa, né? Todo o meu processo começou quando eu tive consciência de uma questão que me afetava e afetava todas as mulheres, mas eu não tinha até então. Depois o conteúdo, né? Não adianta você ter consciência e não ter o conteúdo, que aí fica raso. Depois a coragem de se expor, a coragem de fazer, a coragem de colocar sua voz Perfeito. né? Depois a candura, que é a gentileza, né? Violência não constrói nada e eu só cometi um erro uma vez de responder um comentário muito violento de uma maneira bastante irônica e nunca mais eu fiz isso, né? Hoje, se a pessoa me esculacha, eu vou na maior paciência do mundo, na maior gentileza, tentar entender o ponto de vista dela e tentar conversar. Claro que isso tem limite, chega uma hora que a pessoa só te dá paulada, você desiste e deixa falando sozinha, né? Então, mas eu Claro. sempre acho que a candura é absolutamente necessária. E a consistência. Eu falo que você constrói a sua identidade e o seu propósito com esses 5 Cs. Consciência, conteúdo, coragem, candura e consistência. Aí eu falo que você constrói a sua reputação e a sua liderança com outros 5 Cs, que são a coerência entre o que você diz e o que você faz, a confiança em você e nos outros, a conexão com o mundo à sua volta, né? O seu networking, para quem você está falando, se faz sentido, você não está falando para você, você está falando para os outros, se os outros estão entendendo o que você está dizendo. A colaboração, né? Você incentivar as outras pessoas a colaborarem com você. E a criação ou cocriação ou a construção, né, do que você de fato vai deixar para o mundo. E aí tem a ver com o legado. Então, esses são os meus 10 Cs. Você viu que eu evoluí bastante, né? Gente do céu! O coronavírus está me fazendo pensar muito. E corona é com C. Tudo tem C agora. Tudo tem C.
E é um É, C do corona que dizem que é o maior provocador de transformação digital nas empresas, né? Superou qualquer processo de cultura, qualquer liderança transformadora. Neivia. mas eu acho que assim, o que a gente começou, os três que a gente começou falando, né? Que é o coragem, o conteúdo e a candura, é o que a gente precisa ter para começar. Né? Depois a gente vai para esse modelo mais sofisticado aí que eu contei para vocês. Mas E tem olha que que ter coragem. curioso. Você, Fala. ó, comprometimento, alguém falou aqui. Comprometimento também. Eu falei, quando você me falou que você mudou para 10, 6, ampliou, né? Eu falei, os meus 3 vão estar aí dentro com certeza, né? Mas haja ser, porque a gente fala, né, da eficiência de uma mensagem, né? Para você tentar focar em, primeiro, clareza, né? Uhum, Ter certeza de que as pessoas estão entendendo o que você está falando. sim. E aí eu acho que a Neívia dá um show, porque as mensagens dela são direto ao ponto. Não tem como não entender uma hashtag amigo do dia, né? Às vezes as pessoas criam umas coisas mirabolantes, né, para ficar muito inteligente. E aí só você entende. Eu brinco que é a hashtag que você tem que ir junto para explicar, né? E não adianta, isso tem que andar por si, tem que se auto-explicar. Clareza, consistência, que é o que você falou, né? Você ser consistente em todas as vezes que você se expressa, seguir uma linha. E a constância, que é a que não está aqui, que é a questão do tempo. O tempo é seu maior amigo na construção de uma reputação. O macho do século XXI que estava aqui agora, eu te vi no LinkedIn esses dias, viu? Que você comentou um post da Neiva e eu fui ver, adorei o teu perfil, adorei teu último artigo. Aliás, ele está perguntando assim: qual vai ser sua próxima hashtag? Né? O que é isso? Isso é a constância, quer dizer, a Neiva faz uma entrega, né, de impacto que faz com que eu espere dela um próximo movimento. E marca é isso, né? Eu vou construindo uma reputação e o que eu espero dela é não menos do que isso. Daqui a pouco ela vai fazer uma outra reflexão, né? Ela vai colocar um sentimento para fora, vai colocar a intuição que ela falou e ela vai nos trazer algo novo. Macho, eu não sei o que vai ser, não, mas eu tenho certeza que vai ser incrível. Ah, pode esperar que amanhã vai ter hashtag nova. Amanhã já? Amanhã. E ele tá perguntando porque ele faz parte da hashtag. Ah, é spoiler! Eu e o macho do século XXI vamos lançar uma campanha amanhã. Nos aguardem. Gente, pode contar um pouquinho aqui para o público, para o pessoal? Dá para dar uma palhinha para gente? Dá para dar uma palhinha. Olha só. Eu juro quem que não eu viu não o último sabia, artigo hein? Quem não viu o último artigo do Cláudio, ele falou do Corona Macho. Isso! Né? E a gente. Amei! E no sábado ele deu uma entrevista pro pessoal da Jovem Pan e ele já deu um spoiler da nossa campanha. Ah, então tá A valendo. campanha é Fique em casa, mas saia do sofá. Para os coronamachos. Opa! Então aguarde, a gente gravou, fizemos tudo absolutamente caseiro, gravamos um vídeo via Skype, nós dois com um texto bacana, super simples, claro, direto ao ponto, que a gente espera que vá falar com todo mundo. Então amanhã a gente lança essa campanha. Nossa, muito legal. Vai ser no LinkedIn mesmo. Vai ser no LinkedIn, onde tiver. O Cláudio deve lançar no YouTube, no canal de YouTube dele. A gente vai lançar aqui no Instagram, vai ser em todo canto. Show! Veremos. Vamos testar, né? Vamos ver onde vai dar liga. A gente não sabe onde vai dar liga. E é isso, né, Neivia? Às vezes as pessoas se conectam com aquilo e vai numa espiral positiva, e às vezes não, e tudo bem também. Eu acho que esse é o grande aprendizado de construir essa autoridade com a autenticidade. É saber que nem tudo que você vai colocar para fora vai ter eco, e legal,
tudo bem, né? Algumas coisas vão ter, né? Algumas coisas vão, de fato, se conectar com um sentimento de sociedade, com alguma coisa que as pessoas estão ansiando naquele momento, né? Mas Por sabe aquilo. uma coisa bacana, Su, que é assim, eu brinco que eu sou pouco ambiciosa, né? Então, a minha última hashtag, que acabou virando o nome da minha empresa de consultoria, é Ah, Justa Causa, né? Então eu falo, adoro. eu sou tão pouco ambiciosa que eu só quero ressignificar o sentido de justa causa, né? Porque Não, justa causa tem uma conotação absolutamente negativa, né? Quando eu falo que eu sou da justa causa, as pessoas entendem na hora. mas é genial mesmo. Por quê? Porque eu sou a Neivia Justa e eu sou uma pessoa de causas. Então, justa causa faz todo sentido. Ninguém faz a conexão ao contrário. É A incrível pessoa isso. bate o olho e fala, cara, tem tudo a ver. É incrível. É incrível isso, porque quando você já tem uma marca percebida pelas pessoas, elas não vão associar uma coisa diferente a você. Não. Não vão, não adianta você colocar um nome. Elas vão associar aquilo que elas já esperam de você, né? E assim, para quem não conhece a Neiva pessoalmente, ela causa. Sempre causou. Na verdade, Era daquela que combinava laranja com pink, né, Suzana? combinava, Neiva, parou? Não. Tá discreta? Garota color block desde sempre. Pois é. Aliás, hoje a Não, gente tá igual, né? nós estamos iguais. Eu coloquei um vermelho porque eu falei, gente, ela vai aparecer de pink e eu não vou ficar por baixo de beijinho. Então, a gente não combinou, a gente tá com a blusa da mesma cor. E eu estou com os meus 2 colares Mulher Líder e Justa Causa. Um pink e outro laranja, ó. Pra dizer que eu combino pink e laranja desde pequenininha. Viu? Eu já não fui longe. Eu coloquei o marfinzinho aqui, que é até onde eu chego, e tô na minha autenticidade. Mas tu sabe uma Neiva, coisa querida. divertidíssima, que eu sei que a gente está quase chegando no final aqui. Pois As é. pessoas agora, quando eu entrego o meu cartão Justa Causa, elas duvidam do meu nome. Elas acham que Neivia Justa é um nome artístico. Mentira. Mentira! Não! Eu morro de rir quando dizem assim, mas vem cá, o seu sobrenome é mesmo Justa ou é Entada? Eu falei, eu sou Neivia Justa desde pequenininha. Gente, jura que sensacional! Porque elas acham Sensacional. tão absurdo. Eu ainda brinco, eu falo, gente, eu sou predestinada, justa. Eu fui predestinada, Neivia Justa, não tem jeito, já veio no Total. nome. Eu Total, tenho que os honrar o predestinados nome. do Simão. Não, total, total. E isso é muito verdade. Assim, a Gabi Garcês está falando aqui, Neiva é sempre linda com bocão vermelho. Então, Gabi te conhece há muito tempo, Neiva? Gabi, oh! Gabi deve se lembrar que há 20 anos ninguém usava esmalte vermelho. Ninguém. A gente só usava toda aquela misturinha. Esmalte era Horrorosa. clarinho. E a Neiva já usava esmalte vermelho. E tinha uma coisa de personalidade que eu sempre admirei muito. É assim, eu gosto do vermelho, eu vou usar o vermelho. E algumas pessoas riam, faziam piada. Tanto quando ela casou, ficou todo mundo, você não vai casar com esmalte vermelho? E aí ela tirou até foto do esmalte clarinho, porque no dia seguinte ela já passou um vermelho. Então tem uma coisa, quando a gente fala de coragem, às vezes é simplesmente coragem de ser quem você é, de admitir os seus gostos pessoais, de admitir as suas crenças, obviamente, desde que não ofendam ninguém, né? Desde que seja algo que não agrida a ninguém. Coragem, gente, é você aceitar o que você é, o que você pensa. Parece clichê de autoajuda, mas não é nada disso, não. É tão simples quanto eu vou usar esmalte vermelho, ninguém usa, não importa, eu gosto, eu vou usar. Eu tive um enorme prazer, orgulho, privilégio de acompanhar a sua trajetória, né? Acho mais do que merecido o reconhecimento que você tem hoje. Tenho certeza que essa história está só começando, né? Porque você
você traz conteúdos e você faz provocações que levam a gente a um estágio além de consciência. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa demais. Então, a gente está acabando aqui o nosso tempo. Eu não quero que seja aquele corte abrupto que é no meio da nossa história. Então, eu queria te agradecer demais a honra, a oportunidade de estar aqui contando essa história linda, né? Contando esse primeiro capítulo da história, né? Como eu falei, num terço, né? Estamos mais ou menos num terço da nossa vida. Então, tem muita coisa por vir, né? Ainda tem 2 terços. Ainda tem 2 terços. Você quer deixar alguma mensagem, falar alguma coisa para a turma que está aí te assistindo? Vieram vários, maravilhosa, linda, intuição. Eu quero agradecer a audiência, agradecer o convite da Betafly Brand Makers e dizer para nossa audiência que, assim, se você é mulher, seja, como diz o título do meu último artigo, seja única, mas não seja a única. Porque é muito solitária você ser a única. A gente está aqui para se ajudar. E para os meninos que estiverem nos ouvindo, também, em homenagem a um artigo que eu fiz, use o seu lugar de poder para nos incluir. Porque vocês são os nossos maiores aliados. Então, vamos todos juntos, depois do corona, fazer um mundo igualitário, justo e inclusivo para todas as pessoas. É isso que a gente precisa fazer. Um beijo! Maravilhosa, obrigada. Beijo, beijo todo mundo que participou. Beijão. Beijo!